Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vamos seguir no estudo sobre bens públicos, reta final do nosso estudo, em relação àqueles tópicos que foram previamente selecionados, como sendo aí os mais relevantes para o estudo dos bens públicos. No que diz respeito a esses tópicos, estamos na reta final do nosso estudo, ok? Nós já fizemos uma abordagem conceitual de bens públicos, trabalhamos também a classificação dos bens públicos, fizemos uma abordagem sobre afetação, desafetação, diferenciamos, trabalhamos as formas de instituição da afetação e da desafetação, seguimos falando do regime jurídico, trabalhando aí no primeiro momento as garantias, dos bens públicos, dentro do contexto de regime jurídico, e agora vamos falar da utilização. O professor já te antecipou nos encontros passados que a utilização pode ser uma utilização normal, comum, ordinária, não é? Essa utilização comum, ordinária, normal, ela é identificada a partir do momento que o bem é utilizado de forma correspondente com a sua afetação, com a sua destinação. Então é pensar que uma rua, que é um bem de uso comum do povo, está sendo utilizado para andar. Se está sendo utilizado para andar, para o tráfico de pessoas e de veículos, é pensar que a rua, enquanto um bem de uso comum do povo, que tem essa afetação, ela está sendo utilizada de forma normal, de forma comum, ok? Agora, quando eu falo em utilização especial, eu penso que essa mesma rua não está sendo utilizada para essa destinação comum, ela está sendo utilizada, por exemplo, para fazer um casamento, para fazer um outro tipo de evento, para explorar uma atividade econômica dentro de um contexto de lazer. Então a pessoa fecha, coloca brinquedos e cobra pela utilização desses brinquedos, entenderam? Então você vê um bem que tem a destinação de uso comum, mas está sendo usado aqui, uso comum qual seja, tráfico de pessoas e de veículos, mas aí eu fecho parte dessa rua e uma pessoa de maneira muito específica, muito especial, explora ali aquele trecho para atender o seu interesse particular, não é? Então veja que eu estou diante de uma utilização especial, anormal, extraordinária, incomum, ok? Seja qual for a utilização, comum ou especial, pessoal, ordinária ou extraordinária, ela pode ser, também já te adiantei isso, ela pode ser remunerada ou gratuita. Então ela pode estar condicionada, seja a utilização comum ou especial, tá? Tanto faz. Ela pode estar condicionada a um pagamento ou não. Então ela pode ser gratuita ou não. A maioria dos bens de utilização comum, eles têm uma utilização gratuita, ok? E também é legal e é importante dizer que essa utilização dentro do contexto dos bens, da utilização comum dos bens públicos, sejam bens de uso comum ou bens de uso especial, essa utilização comum dos bens públicos, normalmente ela é livre. O que isso quer dizer? Não depende de prévia manifestação do poder público, não depende de prévia manifestação do poder público, não está ali condicionada a essa manifestação ou algum ou outro requisito específico, ok? Então, dentro de um contexto de utilização comum, eu tenho a utilização livre, podendo ser condicionada a pagamento ou gratuita. Bacana? Então fique esperto com isso aí, tá? Agora, quando eu falo de uma utilização especial, anormal, extraordinária, pessoal, ela sempre depende de uma manifestação do poder público. O que é uma manifestação? Uma manifestação de consentimento, de o poder público está consentindo, está concordando com essa autorização, com essa utilização, tá bom? E as formas como o poder público vai consentir, ele vai se manifestar, positivamente, são elas a autorização, está na nossa tela, olha, a autorização, permissão e concessão. Essas são as formas que o poder público manifesta positivamente o seu consentimento, ali manifesta o seu consentimento, se manifesta positivamente no que diz respeito à utilização anormal de um bem público, tá bom? Um bem pode ser um bem de uso comum, um bem de uso especial, tá? Então eu posso ter aqui uma manifestação de utilização especial tanto em relação ao bem de uso comum do povo, como um bem público de uso especial. Então pense numa rua, pense numa escola. Bacana? Pense nisso. Fique esperto. Não confunda a utilização comum com bem de uso comum do povo. Fique esperto com isso aí, ok? Então vamos lá. A manifestação então de consentimento, que é uma condicionante nos casos de utilização anormal de bem público, ela pode se dar por autorização, permissão ou concessão. E pelo amor de Deus, não confunda autorização
permissão e concessão de uso de bem público com autorização, que nem existe, né, no contexto de serviço público. Nós vimos isso aí, majoritariamente a doutrina não aceita autorização ali como forma de delegação de serviço público. Então, especificamente, no que diz respeito aqui, olha, a permissão e a autorização, a concessão e permissão, você não pode confundir isso com concessão e permissão de serviço público. Pelo amor de Deus, não confunda, ok? Autorização, permissão e concessão em matéria de bens públicos significa a forma como o poder público manifesta o seu consentimento ali para o uso especial do bem público, ok? Bacana? E aí eu penso no uso especial por parte dos particulares. Ok? Por parte dos particulares que ali manifestam interesse em utilizar aquele espaço público ou aquele bem público no caso concreto, beleza? Então vamos analisar agora cada uma dessas hipóteses aqui que nós já identificamos como sendo a forma como o poder público se manifesta no que diz respeito à utilização especial. Pessoal, vamos dar aqui um zoom para você ter em mente o seguinte: quando eu falo de autorização, eu estou diante de um ato, pessoal, que é unilateral. Tá? Unilateral. Então, pensar num ato que é unilateral. Significa que é um ato da administração pública, ele não comporta nenhum aspecto de bilateralidade, né? Reciprocidade de comportamentos, é um ato unilateral, ele é uma prerrogativa da administração pública de conceder ou não a autorização, de consentir ou não com a utilização. Tá bom? E aí ele faz isso de maneira autorizando ou não. Então, ou ele autoriza a utilização anormal ou não. É um ato unilateral, não comporta ali nenhuma relação de responsabilidade e de comportamento no que diz respeito a esse ato. Ele não é um ato negocial, ele não é, nem de longe, ele pode ser assemelhado com um contrato. É um ato unilateral, é uma manifestação de vontade unilateral do poder público que diz sim ou não para essa pretensão do particular de utilizar de forma normal o bem público. Bacana? Ok? Veja, o interesse que está aqui no contexto de uma autorização é um interesse privado, particular. Eu te citei exemplos para você aqui, o cara que fecha a rua para fazer um evento, né? Ainda que seja para explorar ali o lazer, a cultura, colocando brinquedos ou coisa do tipo. Veja que ele está buscando o seu interesse particular, né? De explorar ali um espaço público, obtendo algum lucro. É o interesse do particular. Agora, você não pode concluir que não há interesse público, pessoal, de jeito nenhum. Tá? É pensar que o pano de fundo, o que eu tenho porque eu tenho que motivar. Quando o poder público autoriza, ele tem que respeitar os princípios que orientam a atuação administrativa, e você não pode esquecer que dentre esses princípios está a motivação, e ele vai ter que dizer ali, pelo menos, que aquilo não viola o interesse público. É claro que ele não vai precisar dizer qual é o interesse público, porque não há um interesse público para provocar o ato, no sentido de fundamentar o ato por si só, porque quem está querendo aquilo é o particular que provocou a administração pública e que quer usar o espaço, entendeu? Então o interesse é particular, legal? Agora, não pode violar o interesse público. Então existe uma relação sim com o interesse público, à medida que o ato que autorizar tem que deixar bem claro, né, que não há uma violação ao interesse público, ou minimamente deixar ainda que implícito isso, que não há ali uma violação, está sendo preservado o interesse público por trás dessa autorização. Embora aqui o interesse seja particular, seja do privado, ele está explorando o bem público no seu interesse, não há um prejuízo para o interesse público, ok? E aí, uma das formas de manifestar, por exemplo, é que se houver algum custo, né, se houver algum desgaste do bem, alguma despesa a partir da utilização do bem, o particular vai ter que compensar o poder público. Às vezes vai ter que... Aí entra a questão da utilização onerosa do espaço público, porque no caso concreto se verifica que aquela utilização no interesse particular está gerando algum custo. E aí, se não houver dinheiro, aí haverá um prejuízo para o interesse público, aí haveria uma violação do interesse público, entenderam? Então fique esperto. Dizer que a autorização ela é concedida no interesse do particular não significa dizer que ela pode ser feita
com violação ao interesse público, ou sem observar o interesse público. Ela tem que observar sempre, porque a atuação administrativa tem que sempre observar o interesse público, ok? Ela se justifica ali, ela tem o seu fundamento, a sua razão de ser o interesse do particular, mas ela tem que sempre, o ato de autorização, a manifestação do poder público autorizando essa utilização anormal, tem que observar o interesse público, ok? Que mais? Eu tenho aí a noção de discricionariedade, né? Atributo da atuação administrativa, para alguns chamado de poder discricionário, nós já vimos isso também. O que é a discricionariedade no contexto de autorização? É dizer que a administração pública tem a liberdade de dizer não. Ela não está condicionada, ela não está vinculada a consentir com essa utilização. Ela não está vinculada a dizer o seu sim, né, no caso desse pedido, dessa pretensão do particular. Existe uma margem de escolha. E o núcleo, lembre-se, é a noção de análise dos critérios de oportunidade e conveniência. Né? O núcleo do interesse público é analisar a oportunidade e conveniência no sentido de que existe aqui a conveniência e existe aqui, é oportuno para o interesse público conceder isso, né? Ou então isso viola em algum aspecto a oportunidade, né, dentro de um juízo de mérito, né, e conveniência do interesse público, ok? Então tem que observar isso. Então falar que é discricionário é que a administração pública não está condicionada, ela tem margem de escolha, e a margem de escolha ela é analisada dentro do núcleo do interesse público aí, uma avaliação dos critérios aí de oportunidade e conveniência. Bacana? E essa noção nos leva também para uma análise de precariedade. Veja, esse ato de autorização ele pode ser desfeito a qualquer momento, ele é um ato precário, ele é um ato unilateral, precário, que pode ser a qualquer momento revogado, por exemplo. Nós vamos trabalhar as formas de controle da administração pública, e aí você vai falar, nós vamos ver o controle interno, que é a autotutela, onde pode se dar por anulação ou revogação do ato. Então, no exercício de autotutela, por exemplo, né, é possível que a administração pública revogue, entenda que posteriormente aquela autorização deixou de ser do interesse público e ela vai lá e revoga aquela autorização, aquele uso. Então, a pessoa conseguiu ali, durante o ano de 2020, todos os sábados, fechar a rua e fazer ali o seu evento. Veja, a qualquer momento a administração pública pode ali e retirar essa autorização, porque é um ato precário, não gera qualquer direito, não gera nenhum direito líquido e certo no sentido de permanência e, por consequência, se retirado também não vai gerar nenhuma indenização, ok? Pode ser desfeito a qualquer tempo e não gera para o particular qualquer direito em razão do seu desfazimento. Ok? Então fique esperto com isso aí, fique esperto, discricionário e é precário. Pessoal, parte da doutrina diz o seguinte, que se a autorização ela tiver prazo certo, haveria sim algum direito para o particular, né? Porque criou-se uma expectativa. Veja bem, pessoal, esse entendimento ele não é preponderante na melhor doutrina, então fique esperto com isso aí. E tampouco encontra lugar na jurisprudência, beleza? A jurisprudência tem sido no sentido e tem se mantido no sentido que, no caso de autorização, dada a sua precariedade, não haveria, mesmo que fixado um prazo, né? Porque nesse caso, quando eu fixo um prazo, autorizo por um ano para que todos os sábados o particular tal explore a rua fazendo isso e isso, né? Colocando ali algum evento. Bacana? Esse prazo é só para fins de validade formal do ato, né? A partir daquele período ele caduca por si só, não precisa de nenhum juízo prévio de análise de validade desse ato ou de interesse público, ok? Ele vai naquele tempo acabar. É só para questão pro forma, é uma validade, depois desse ele perde os efeitos, entendeu? A gente volta a analisar aí num juízo posterior a essa data se há ainda conveniência ou oportunidade do interesse público de conceder essa autorização. É mera formalidade, não gera para o autorizatário nenhum direito, nenhuma garantia de permanência, ok? Então fique esperto com esse posicionamento doutrinário, e eu vou logo te dizendo que é um posicionamento eminentemente doutrinário, manifestamente doutrinário, porque na jurisprudência não tem lugar, e na melhor doutrina, com base na melhor doutrina, eu ouso discordar com todo respeito, dizendo que no âmbito de autorização não há que se falar em garantia de
de qualquer permanência no exercício dos direitos decorrentes da autorização, inclusive para fins de indenização se houver uma revogação, uma retirada desse ato de autorização. Então, cuidado, é ato precário, pode ser visto a qualquer momento, não gera qualquer direito líquido certo para o autorizatário, né? E o seu desfazimento logo não gera nenhuma indenização. Pode ser feito a qualquer tempo, desde que devidamente motivado, né, pessoal? Claro. Então, se eu tenho ali um ato administrativo que autorizou, o ato que vai desautorizar também tem que guardar ali as devidas proporções com os princípios administrativos e guardar ali com uma probidade, uma transparência administrativa que agora identifica que não é mais possível a autorização. Beleza? Tranquilos? E por fim, não depende de licitação. O que isso quer dizer? Dada a precariedade desse ato e por ele ser no interesse do particular, veja que não se fala em procedimento licitatório, não há interesse público, né, ali não há fundamento de interesse público que justifica a autorização. A provocação partiu do particular para atender o seu interesse e logo não depende aí de um procedimento de concorrência, né? Há uma manifestação em tese de uma pessoa para atender o seu interesse, né, de uma forma bem pontual e específica, não depende de licitação, não se justifica ali falar em alcançar o melhor resultado para a administração pública, porque simplesmente a administração pública não está preocupada em ocupar aquele espaço no contexto de autorização, é no interesse particular, não é no interesse da administração pública, ok? A gente fala num contexto de licitação quando você está diante do interesse um interesse público num contexto específico de utilização do espaço público em que haja interesse de outras pessoas também. Então há um interesse público de ceder o espaço e a administração pública consegue identificar que pode existir várias pessoas querendo. Então ali eu tenho que abrir sim um procedimento impessoal que garanta a concorrência na melhor expressão da palavra, para garantir também aí a probidade administrativa e a atuação administrativa de acordo com os princípios do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Ok, pessoal? Essa é a nossa autorização. Para não ficar muito comprido o nosso vídeo, o professor para por aqui e volta rapidinho para a gente dar continuidade falando de permissão. À medida que eu for falando das outras formas de consentimento do poder público no que diz respeito à utilização anormal, a gente vai confrontando também com aquilo que já foi dito. Bacana? Eu volto já, não sai daí.